Por que os alemães acabaram seguindo as ideias de Hitler? Todos sabem que o Hitler cometeu diversas atrocidades. Foi responsável por milhões de mortes, direta e indiretamente. E se era tão notório que ele era tão cruel e tão tirano assim, por que a população o apoiou? Fique neste vídeo até o final que eu vou te explicar. E também não se esqueça de dar o like para mostrar para a plataforma que você gosta do conteúdo e ativar o sininho para receber os vídeos em tempo real. Bom, existem diversos fatores para o povo alemão ter seguido as ideias de Hitler. Para começar, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e aí foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Mas o que foi o Tratado de Versalhes, Matheus? O Tratado de Versalhes foram algumas obrigações que a Alemanha teve que pagar para os países que venceram a guerra, que são os países da Tríplice Entente. A Alemanha deveria ceder diversos territórios para esses países, a maioria para a França, e que a Alemanha não poderia ter um exército maior que 100 mil soldados. Qualquer produção de armamentos deveria ter a permissão dos aliados. Eles não poderiam ter nem aviação e nem marinha militar. E também faziam a Alemanha reconhecer que ela era a culpada das guerras e das perdas, dos prejuízos e das mortes decorridas da guerra. Isso fez com que os alemães se sentissem humilhados, e isso vai fervilhar um sentimento de nacionalismo radical, um sentimento explorado por Hitler. Ele dizia que a Alemanha tinha inimigos internacionais poderosos. É sempre aquela história, né, de nós contra eles, os poderosos contra nós. É sempre aquela lógica, né, de colocar um inimigo para que a população pudesse me apoiar contra esse inimigo. E então, a crise de 1929 chegou para piorar toda a situação. E se a Alemanha já estava mal, devendo tanto, pagando tanto, imagina quando chegou a crise de 29 que pegou o mundo de surpresa. Bom, e é aí que vai chegar a sacada de Hitler, é aí que vai chegar o start. Que foi, tanto depois da Primeira Guerra, tanto depois da crise de 29, os outros países do mundo vão se preocupar em restabelecer a economia, do desenvolvimento social, e o Hitler não vai se preocupar com isso. O que ele vai se preocupar mesmo é em investir em armamentos. Então, enquanto os outros países estavam preocupados em restabelecer a infraestrutura do país, ele estava mais preocupado em fazer armamentos, fazer tanques, fazer aviões, e isso vai explicar a máquina de guerra nazista. Ué, mas como, Matheus? Você não disse aí que todos os armamentos que fossem produzidos, todos os materiais que envolvessem guerras, não deveriam ter aprovação da Liga das Nações? Sim, boa pergunta. Os nazistas fizeram isso tudo às escondidas. Eles utilizavam bunkers e armazéns fechados, qualquer lugar grande e fechado, para que não fossem pegos pelas vistorias. Então, eles vão produzindo por anos em lugares clandestinos, produzindo escondido em lugares fechados que aparentemente estavam abandonados e não recebiam vistorias. E a Liga das Nações ou relaxou com as fiscalizações ou simplesmente não conseguiram descobrir a tempo. Isso vai explicar como que eles tinham tantos armamentos, tantos tanques, tantos aviões, se eles estavam proibidos de construir isso. E galera, o Hitler vai assumir mesmo em 1933. E o desemprego naquela época estava em 30%. 30%, quase um terço da população. E aí o Hitler vai adotar uma medida de incentivo à indústria. Isso é, investir mais em indústrias que iriam produzir armamentos. Outro fator era o carisma dele, o carisma de Hitler, que foi também uma peça fundamental para convencer os alemães. E esse carisma dele foi explorado por Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda. O Führer era um excelente palestrante e ele motivava até o mais inerte alemão com seu discurso. A repressão também ajudou muitos cidadãos a se calarem, lembrando que era uma ditadura. Então, não era tão fácil assim você questionar o governo e sair vivo dessa.
Então, também vai ter o fator medo. Ele também utilizava do antissemitismo para conseguir apoio da população. O que é antissemitismo, Matheus? Antissemitismo é pregar o ódio aos judeus. E se você quiser saber por que o Hitler odiava os judeus, eu fiz um outro vídeo que eu vou deixar no final desse de recomendação, beleza? E lá eu vou explicar mais detalhadamente. E então, com a forte divulgação de seus feitos e com a ocultação de outros feitos, a conquista do orgulho alemão, que tinha sido penalizada na Primeira Guerra Mundial, um discurso convincente, um regime baseado no medo de um inimigo estrangeiro, que era fantasiado por Hitler, e o medo da ditadura em si, da ditadura interna alemã. Esses motivos fizeram com que o povo alemão apoiasse esse ditador. Agora, a pergunta que todo mundo faz: enfim, a população sabia desses campos de extermínio de judeus? Sim e não. É evidente que toda essa estrutura faraônica necessitava de muitos civis envolvidos, além de militares. Então, boa parte da população trabalhou direta ou indiretamente para esse propósito, inclusive delatando judeus à polícia nazista, a Gestapo. E outra parte não sabia de quase nada, só o que a rádio manipulada contava. Tá bom, Matheus, a rádio era manipulada, mas eles contavam o que acontecia realmente dos campos de extermínio e das mortes de judeus? Sim, eles contavam reduzindo os excessos dos nazistas, ou seja, diminuindo a maldade aos poucos do que eles faziam. E eles culpavam os judeus, aumentavam a culpa dos judeus, colocavam falsa culpa neles, e inventavam várias desculpas para que os judeus saíssem como os culpados da história. Então sim, eles contavam o que eles faziam, só que eles reduziam sempre o grau da maldade e eles colocam a culpa nos judeus e vão aumentando a gravidade das ações dos judeus para que a população se revolte. Então, a propaganda nazista ia manipulando os fatos para que a população achasse que os métodos cruéis dos nazistas fosse, de certa forma, justificado, que não são. Ou seja, eles publicavam informações distorcidas da realidade, que inflamava o ódio dos alemães pelos judeus, então, de certa forma, eles aceitavam as barbaridades que aconteciam. Lembrando que os alemães já estavam no ápice da sua ira, da sua raiva por tudo que tinha acontecido antes. E também tinha o fator de aversão à democracia. Como assim, Matheus? Tem gente que não gosta de democracia? Tem gente que rejeita a democracia? Sim, porque a democracia era muito recente na Alemanha ainda. Antes disso, era um império. E depois da Primeira Guerra Mundial, vai se tornar uma república. Só que essa república assumiu a Alemanha na pior fase dela. Então, vai gerar um grande descontentamento da população. Então, quando essa república democrática surgiu, foi na pior época da Alemanha, então eles associaram democracia ao sofrimento deles. Então isso foi um terreno fértil para a chegada de um governo ditatorial, de um regime ditatorial, que veio na forma do regime nazista. E outro fator, atrelado a esse fator da democracia, foi que Hitler conseguiu diminuir o desemprego, porque ele fomentou muito incentivo, muito investimento às indústrias. E então, muitas pessoas voltaram a trabalhar. E esse desemprego que foi caindo, gerando mais oportunidades no mercado de trabalho, foi percebido como um grande avanço pela população. Lembrando que o povo nessa época estava falido e passava fome. Só que essa ditadura, no início, como precisava essencialmente do apoio da população gostando dela, então a ditadura de Hitler, no início, aceitava o apelo da população, ou seja, escutava as manifestações, queria saber o que o povo estava pensando para não se tornarem impopulares. Só que quando a guerra começou de fato, a máscara caiu e eles se revelaram como realmente são, uma ditadura sanguinária, cruel e assassina.
Então, quando eles se rebelaram, foram perdendo o apoio da população. Eles também disseminavam informação de que os judeus espalhavam doenças. Então eles vão dizer que os campos de extermínio são, na verdade, quarentenas. São lugares que colocavam os judeus, que eram doentes, para que eles não passassem doenças para o resto do povo. E isso ia manter parte do povo que não sabia sobre esses campos de extermínio, ia fazer com que parte desse povo não se aproximasse para não conseguir entender a realidade do que acontecia lá. Só que outra parte do povo, sim, sabia de tudo, fazia parte, e isso vai acontecer no início da ditadura, porque no final, depois que estoura a guerra, fica tudo escancarado mesmo e todo mundo fica ciente do que estava acontecendo. Então é isso, galera, mais um conteúdo aí pra vocês. Se gostaram, por favor, não esqueçam do like, de comentar o que vocês acharam, comentar que estão presentes nessa aula e ativar o sininho de notificações para estarem cientes todas as vezes que eu lançar um vídeo aqui. E é isso, mais uma vez eu vou ficando por aqui e fui!